Boa tarde, pessoal. Aqui é o Leonardo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Helluva Boss uma última vez. Eu não pretendo mais falar sobre Helluva Boss nesse canal, ok? Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser um desabafo supremo sobre Helluva Boss. Eu vou falar de tudo que eu não gosto dessa série, tudo que me irrita na escrita da série, como a Vivi Pop conseguiu estragar uma série prometedora, e é isso. Vamos começar? Vamos começar. Primeiro, vamos começar com as coisas que eu gosto em Helluva Boss. Sim, por incrível que pareça, tem coisa que eu gosto nessa série. Bem, a animação é legal e os designs são bonitos. Só isso mesmo. Agora vamos para as coisas ruins. Alguém pega meu porrete. Todos prontos? Vamos nessa. Enfim. Uma coisa que me irrita em Helluva Boss é basicamente que o Stolas e o Blitz tomaram basicamente a série toda para eles. Mas vocês podem até dizer, mas o Blitz e o Stolas são os protagonistas. Mas isso não é desculpa para os outros personagens ficarem de escanteio. Por exemplo, a Octavia, que é uma das personagens do núcleo principal do Stolas, simplesmente só aparece em 4 episódios. 3 se você não contar Mastermind. Tipo, ela é uma das principais motivações do Stolas e ela simplesmente malemar aparece. Imagina só. Você cria um personagem que é super importante pra trama, mas ele malemar aparece. É super importante para outro personagem, mas ele mal aparece. E assim, sim, falando da Octavia, coitada dela, pois, como eu falei num vídeo que compara Denon Raccoon com Helluva Boss, todos os personagens de Helluva Boss só giram em torno do Stolas e do Blitz. Nenhum personagem tá fora dessa corda, por assim dizer. Por quê? Todos os nos flashbacks da Millie em Ghost Fuckers, eu acho que são os flashbacks da Millie, onde ela tá com o Blitz. Com a Luna também, ela tá sempre com o Blitz. O Moxie é o único que tá meio fora da corda, mas ainda tem debate sobre isso. A Stella e o André Alphus estão completamente amarrados ao personagem do Stolas. Eles não falam de outra coisa que não seja ele. A Octavia também. Toda a trama dela gira em torno do pai, ao invés dela, sei lá, seguir o próprio sonho. Sonho de sei lá o que ela quer ser. E não uma princesa. E aliás, seria muito legal, né? A Octavia, ela que no final da história, a Octavia manda o Stolas e a Stella tomarem naquele lugar e ela decide trilhar o próprio destino. Seria muito foda. Bem, agora vamos para os furos de roteiro. Que, olha, tem muito nessa série. E essa série se contradiz o tempo inteiro.
E o mais estranho é que a Vivzi nunca tentou explicar esses furos de roteiro. Querem exemplos? Eu falo. Eu vou falar aqui de todos os furos. O primeiro furo é no episódio Missão Zero, onde o Stolas e o Blitz fazem o trato do Grimório e o Stolas no episódio seguinte já tá falando do trato de novo. A Vivzi não assiste o próprio programa, porque não é possível. Outro furo de roteiro é em Murder Family, onde a Millie, ele lutando contra lá o marido da Marta, perdeu por uma garrafada, mas ela sozinha conseguiu derrotar a um peixão gigante e mutante no episódio 3. Outro furo de roteiro é a paternidade seletiva do Stolas. Porque assim, vocês estão me dizendo que o Stolas em 17 anos com Octavia não sabia que ela tinha medo do RoboFizz. Sério, depois dizem que o Stolas é um bom pai. Depois falam isso e me taxam quem mostra essas verdades de que o Stolas é um pai ruim como louco. Não é possível. E aliás, outro furo de roteiro em Lululand é que o Stolas conhece o Blitz desde criança. Mas o cara não reconheceu o melhor amigo dele. Só por dele lá em Lululand. É sério isso? Nos flashbacks da Octavia mostra que o Blitz trabalhava lá no parque. Então como o Stolas não reconheceu ele? Seguindo. Outro furo de roteiro no episódio 2 é quando mostram lá o quadro da família lá do Stolas junta e mostra que a Stella tá feliz. O que não faz muito sentido dentro do próprio contexto da série. A Stella abertamente odeia o Stolas e a série quer nos vender ela como burra. Então ela provavelmente não é capaz de atuar ou de fingir muito bem. Então não faz sentido. É um furo de roteiro gigante. E parece que a Vivzi não sabe a dimensão dos personagens que ela própria escreve. Outro furo de roteiro é no episódio Western Energy, da segunda temporada, onde o Stolas basicamente quase morreu e não avisou a filha. Ao invés de avisar a filha que possivelmente pode correr perigo, não, vamos falar com o Blitz, vamos falar com a Pica. Né, Stolas? Outro furo de roteiro é sobre... Outro furo de roteiro é também em Lululand. Porque, assim, o RoboFizz é uma representação quase 100% fiel do Fizz. Né? O Fizz real. E quando tava acontecendo aquela briga lá entre o Blitzo e o Fizz, isso meio que recria aquela cena lá do Fizz andando com o quadril amputado lá. Isso meio que recria o que aconteceu lá em Ups, né, no flashback do Blitz. E o Blitz, ele não fez nenhuma cara de tipo, eu me lembro disso. Isso me lembra alguma coisa, sabe? É um nível de escrita tão porco que... A próxima crítica que eu tenho a Helluva Boss
é o número exacerbado de personagens. Porque, meu Deus do céu, tem tanto personagem interessante para ser explorado e eles focam justamente no Stolas e no Blitz. No Stolas e no Blitz. Que, pra mim, é um casal sem química nenhuma. Sem química nenhuma. E Helluva Boss tem tanta coisa boa para ensinar, tem tanta lição que eles podem dar, mas eles preferem focar num chip bobo, sabe? O Pro... E também... eles colocam personagens que nunca foram nem sequer mencionados nas temporadas anteriores. Por exemplo, o André Alphos, que é o irmão da Stella. O cara simplesmente apareceu do nada na segunda temporada, sem aviso. Só uma pequena menção lá no primeiro episódio da segunda temporada. Mas na primeira, nada, nenhuma menção a ele. Nenhuma menção ao Kaba. E como se não fosse piorar, vão colocar mais um antagonista. Que não sabemos quem é, mas provavelmente é um personagem novo. Que nem sequer foi mencionado na segunda temporada. Então, parece que a Vivi está desesperada. É sério. A próxima crítica que eu tenho é a desvirtuação de Helluva Boss. Porque, por exemplo, Helluva Boss começou como uma série episódica e tudo mais. Como uma série episódica. Mas foi mudando com o passar do desenvolvimento da série. Vocês podem até dizer que Helluva Boss sempre foi sobre sentimentos e relacionamentos e tudo mais, mas isso não cola pra mim, por um simples motivo. Se a gente usar os dois neurônios para funcionar, você percebe que isso não faz sentido. Porque assim, se Helluva Boss sempre foi sobre relacionamentos, por que não exploraram o relacionamento do Stolas e do Blitz logo na primeira temporada? Logo na primeira temporada. Vocês poderiam até dizer que a primeira foi uma introdução ou algo assim. Se foi uma introdução muito mal feita. Porque não sabemos de nada da Luna, da Millie. Do Mox a gente até sabe um pouquinho, mas nada além disso. Então, eu não acredito que Helluva Boss sempre foi sobre relacionamentos. Essa desculpa não cola comigo. Mas vocês podem até dizer, mas Léo poderia ficar repetitivo com o tempo. Mas daí eu digo, seria pedir demais uma série onde, conforme as missões vão avançando, os vilões vão formando uma equipe, vão atrás da IMP, formam emboscadas e no final temos um desfecho épico. Isso é pedir muito? Isso é pedir muito? Não, não é. A próxima coisa que eu tenho para falar sobre Helluva Boss é sobre o constante menosprezo que as mulheres têm nessa série. Porque assim,
elas somente são personagens de apoio para os personagens masculinos. E isso sempre fica muito perceptível. Com a Millie, a Luna, a Stella, a Octavia, a Barbie, e sabe-se, e a Verónica também. Ela só tá lá pra história andar, basicamente. Pra história poder andar. Ela tá lá pra dar um choque de realidade no Blitz e nada além disso. Mas vocês devem estar dizendo, ah, mas e a Sally May? Daí eu digo que lançou um curta de Helluva Boss, né? O primeiro curta é sobre a Millie e a Sally. Só que aí que tá o twist. Foi a dubladora da Sally que dirigiu esse curta. Eu acho. Pelo menos eu acho, né? E basicamente foi basicamente ela que dirigiu esse curta. Eu posso estar falando baboseira, tá, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado nos comentários. E assim, pessoal. Uma última coisa que eu quero falar sobre Helluva Boss é como os vilões deles são completamente desperdiçados. Que basicamente a Stella e o André Alfo são uma dupla de patetas. O Striker até que tá ok. Mas ele apanhou pro Mox e pra Millie, que são dois figurantes. Basicamente figurantes no próprio programa. Também temos o Crimson, que não fede nem cheira. Os querubins e os dorks, que são solenemente ignorados. É capaz da Vivze até se esquecer dos nomes deles. Ranho na garganta. E um outro furo de roteiro em Helluva Boss, é quando é lá em Mastermind, quando a Stella revela o que o Stolas estava fazendo com o Grimório, né? Que o Stolas sobre o trato do Stolas e do Blitz. E daí a Stella diz isso, mas daí fica a questão, como ela sabe? Como ela sabe disso? Como ela descobriu? E nunca nos foi explicado isso e provavelmente nunca vai ser explicado. E o pior de tudo é que o André Alfos, que é o suposto inteligente, gente, acredita na irmã sabendo que ela é burra e sem nenhuma prova. Imagina se a Stella estivesse mentindo. Imagina isso. O André Alfos ia ficar com uma cara de cu. Enfim, pessoal. Isso é tudo por hoje. Dá o like, se inscreve. E esse é o vídeo mais honesto desse canal. Tá completaço. Tá bom? E vejo vocês por aí. Vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.